Nós queremos guardar no coração da primeira leitura que ouvimos agora na liturgia, aqueles pontos importantes de uma comunidade cristã. Eles eram assíduos ao templo, indo frequentemente ao templo, reuniam-se para a oração, reuniam-se para ouvir a palavra de Deus e para repartir o pão, a Eucaristia. Mais uma vez, a dimensão do discípulo, aquele que escuta o Mestre, escuta a palavra de Deus e partilha com os irmãos. O que vai no seu coração tendo sido despertado por esta palavra. Da segunda leitura e do Evangelho, podemos guardar hoje o seguinte aspecto. A segunda leitura é da primeira carta de Pedro. Essa primeira carta de Pedro, ela é exatamente, ou em primeiro lugar, um estímulo, uma animação para os asiáticos que se convertiam ao Evangelho, os pagãos. É diferente, no começo da igreja havia, vamos dizer assim, não vou dizer dois grupos, mas duas situações. Os judeus, que já tinham toda uma tradição bíblica que anunciava que o Messias deveria chegar, então tudo se cumpre na pessoa de Jesus, e os judeus já tinham toda uma tradição religiosa, só que deveriam fazer uma transposição fundamental, reconhecer em Jesus o Messias, que os judeus até hoje não reconhecem. E os pagãos, que não tinham tradição religiosa nenhuma. Então eram essas duas situações. Pedro está se dirigindo aos pagãos convertidos. O que ele acentua logo no início da carta? Depois de começar a carta com um hino, que era um hino batismal, as primeiras palavras de louvor a Deus, porque eles tinham feito a experiência do batismo, recebido uma vida nova, Pedro vai dizer: vocês são muito felizes, porque acreditam em Jesus sem ter visto. Ele vai dizer: nós, os apóstolos, conversamos com Jesus, convivemos com Ele, vimos os seus milagres. Deve ter pensado no seu coração: negamos a Jesus, não aceitamos a sua morte, mas nós o vimos ressuscitado e nós cremos. Mas vocês são mais felizes. Por que será que ele diz que são mais felizes? Porque o fundamental é a fé, não é ver. E eles tiveram o dom da fé, não tiveram o estímulo de ter visto, mas creram por este dom da fé. Tudo isso é importante para nós, que também não vemos Jesus. Nem sonha, às vezes, a gente vê, né? Mas nós cremos. Esse é um aspecto que aparece no Evangelho, com uma diferença muito grande, que São Tomé, que foi apóstolo, que conviveu com Jesus, viu os milagres, esteve com ele na última ceia, tudo, não acreditou quando contaram para ele que Jesus tinha aparecido. Se eu não puser o dedo na ferida das mãos e a mão inteirinha no lado aberto pela lança, não acredito que ele está vivo. 8 dias depois, então é esse domingo celebrado ontem. A Páscoa foi o domingo anterior. 8 dias depois, Jesus apareceu, Tomé estava junto. Qual é a frase final? Felizes aqueles que creram sem ter visto.
A observação de Jesus para Tomé. Tomé, você acreditou porque me viu? Muito mais felizes são aqueles que acreditam sem ter visto. Mas quero também recordar um outro aspecto, ou dois outros aspectos muito importantes neste Evangelho. A primeira palavra de Jesus é transmitir a paz. A paz esteja convosco. A paz não é a gente sentir assim uma coisa gostosa, boa, e não é apenas isso. A gente sente bem, nós nos sentimos bem, mas o porquê? A paz é fruto de uma integração da pessoa. Corpo, mente, espírito, harmonia interior, saúde do corpo, luz interior, energia vital, bem harmonizada e percorrendo bem o corpo todo, sem obstáculos. Desta integração surge a paz. E é isso que Jesus transmite. E depois ele acrescenta a minha paz. A paz de Jesus que nasce da comunhão com o Pai. Como o Pai me enviou, eu vos envio também. Primeiro, Jesus nos abastece, nos dá harmonia interior, nos dá o seu Espírito, soprou sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo. Esse é o segundo ponto que ainda queríamos acrescentar. E convido agora todos para estarmos de olhos fechados, para retomarmos estas palavras de Jesus, que está aqui conosco, não o vemos, e de olhos fechados podemos ver melhor. Pela fé, recebemos a paz que Jesus nos transmite neste momento. Ele nos acompanha a TIP Clínica, acompanha a nossa família. Ele vê o que acontece conosco cada instante de nossa vida e continuamente nos transmite a sua paz, a energia própria da sua vida, seu Espírito, o Espírito Santo, soprando sobre nós. O sopro simboliza transmissão de vida. Como Deus, no início da criação, soprando sobre o barro, fez com que o ser humano tivesse vida divina. Jesus sopra em nossa vida, transmitindo-nos sua força vital. É a mesma força da qual nascemos, fomos concebidos por esta energia divina, o amor, a luz em plenitude. Somos luz, provindo de Deus, luz divina. Participamos da vida divina. E Jesus, Ele mesmo, na Eucaristia, abençoa o pão e o vinho. E a sua bênção, a força do seu Espírito fazem com que pão e vinho se tornem corpo e sangue do Senhor. E Ele reparte o pão entre nós, a fração do pão. Que nesta casa
seja mantida sempre a tradição da frequência à Eucaristia, a fração do pão. E o Senhor, que permanece sempre conosco, nos abençoará continuamente.